Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada Crochês. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção do biquíni Ariel em crochê. Neste mês de março, em homenagem ao mês das mulheres, o meu curso online de roupas de crochê está com 35% de desconto. Não perca esta oportunidade de desbloquear a sua criatividade com esse desconto especial. Torne-se uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinhas, saídas de banho. Em seguida tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois temos o 5º módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clique aqui no link que deixei na descrição do vídeo ou no comentário fixado e garanta esta oportunidade de adquirir o curso com 35% de desconto. Esse desconto especial é válido somente até o dia 31 de março de 2024. Te vejo lá na área dos membros e no suporte do WhatsApp. Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no @moçaprendada.arts. Para confeccionar esta peça, eu vou estar usando os seguintes materiais. Fio para crochê, vou fazer aqui com fio Charme. Esta aqui é a cor Lilás Candy, número 6006. A textura deste fio, ela é 378 e a numeração de agulha para crochê sugerida pelo novelo é a de 2,5 e 3 milímetros. Vou usar também tesoura, fita métrica. A agulha que vou estar usando de crochê é a numeração 2,5 milímetros. A gente vai precisar também de bojo ou forro. Você vai escolher qual que você vai querer. Se você vai querer pôr bojo ou se você vai querer pôr forro. Se você for colocar o bojo, não precisa forrar, tá? O bojo já serve como forro. E se você não colocar bojo, aí precisa pôr forro. Eu tenho aqui essa malha montaria. Veja que ela é uma malha mais grossa. É uma malha que serve para forro. Eu gosto de malha mais grossinhas, como essa, para forrar biquíni. Eu não gosto de forrar com malhas finas e molinha. Eu gosto de tecido mais estruturado. Por isso que eu uso nas minhas peças de biquíni tecidos mais encorpados. Como essa, é uma malha, porém ela é mais encorpada, ela é mais grossinha. Mas fica a critério de cada um. Se você gosta de usar tecidos mais molinhos e fininhos, a gente tem elanca, elanquinha. Essa aqui é uma malha montaria, ela é mais grossinha, mais encorpada, tá? Eu gosto desse tipo de malha para forrar biquíni, um tecido mais encorpado. Se você for forrar com o tecido, você vai precisar também de alfinetes. E se você for costurar à mão, fio e agulha, ou você costura a máquina, né? Se você for pôr bojo, eu sugiro a vocês que façam um acabamento em toda a borda do bojo em crochê antes de iniciar a confecção do biquíni. Esse acabamento tem a videoaula aqui no canal. Eu vou deixar o link da aula aqui na descrição do vídeo. Vocês vejam lá como é que faz o acabamento no bojo. Depois que você fizer o acabamento, que aí a gente vai fazer o biquíni. Eu gosto de fazer dessa maneira porque daí não precisa parar um para poder fazer o outro. Vamos iniciar a confecção do bojo. Eu vou estar fazendo aqui o tamanho P. Eu vou iniciar uma tira com 40 correntinhas. Para o tamanho médio, você vai fazer uma tira com 52 correntes. E para o tamanho G, você vai fazer uma tira com 64 correntinhas. Fiz aqui a minha tira de correntes. Depois que a gente fez a quantidade de correntes necessária para o tamanho que a gente está fazendo, vamos laçar o fio na agulha, voltar na 7ª correntinha
E vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço o primeiro ponto alto e agora eu vou fazer o segundo ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, laço o fio na agulha, vou pular 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto apenas. Uma correntinha, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto de base faço apenas um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base e no terceiro faço 2 pontos altos, no mesmo lugar. Feitos os 2 pontos altos, faço uma corrente, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base faço apenas um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base faço apenas um. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base faço 2 pontos altos. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Para todos os tamanhos, vocês vão fazer dessa maneira, seguindo esta sequência. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base aqui no terceiro e último eu faço apenas um ponto alto. Para todos os tamanhos, finalizamos com apenas um ponto alto aqui no último ponto de base. Aqui para o tamanho P, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos. Para o tamanho médio, serão 8. E para o tamanho G, serão 10 grupinhos de 2 pontos altos. Cada grupinho deste daqui equivale a uma escaminha, tá? Então, isso quer dizer que aqui para o tamanho P, eu vou iniciar fazendo 6 escaminhas. Feito isso daqui, agora vamos voltar fazendo as escamas. Vou laçar o fio na agulha, vou virar a minha peça dessa maneira, vou vir aqui na lateral deste ponto alto, onde estão os 2 pontos altos, venho na lateral primeiro aqui, olha, desse daqui, e vou inserir a agulha passando por detrás dele. E levo ela por trás do ponto. Puxo uma laçada e vou fazer um ponto alto. Laço o fio na agulha, novamente, ó, a agulha eu passo por cima dele e levo lá para trás. E faço o meu segundo ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de 5 pontos altos nessa lateral do ponto. Feitos 5 pontos, faço uma corrente. Veja que aquele ponto alto, aquele último ponto alto que eu fiz, está aqui, ó. Tá? Ele está aqui. É esse daqui, que é aquele último ponto alto que eu finalizei a carreira. Ele tá aqui, eu não fiz ponto em cima dele. Olha, fica dessa maneira. Veja. Feito isso daqui, agora eu vou laçar o fio na agulha, vou virar dessa maneira aqui, porque agora eu vou fazer 5 pontos altos nesta lateral, neste ponto aqui, olha. Tá? Então, ó, insiro a agulha aqui, ó, passando por detrás dele e começo a fazer os pontos altos. Faço 5 pontos altos também. Feito os 5 pontos,
Agora, veja que eu estou aqui, olha, que a minha peça está no avesso. Eu vou vir agora aqui neste ponto alto, que é sozinho, não no grupinho de 2 pontos, nesse outro aqui, ó, nesse próximo, que é somente um. E vou fazer um ponto baixíssimo em cima dele, olha. Eu venho aqui em cima, faço um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha, viro a minha peça dessa maneira aqui, certo? De frente para mim. Segurando ela dessa maneira, eu vou fazer os pontos altos nesse primeiro ponto alto aqui novamente. Venho aqui nele, olha. E vou fazer o meu grupinho de 5 pontos altos nele. Eu dobro aqui a peça, deixando somente ele para cima, para ficar mais fácil de eu fazer os pontos. Fiz o primeiro ponto alto, vou fazer agora o segundo, terceiro, quarto, quinto. Feito os 5 pontos, faço uma corrente, laço o fio na agulha, viro agora para o lado contrário, porque eu vou fazer agora neste ponto alto ao lado. Faço aqui 5 pontos altos também. Feito aqui os pontos, olha, veja só, que eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto alto que é sozinho. Então, eu venho aqui, olha, nele, eu faço aqui o ponto baixíssimo, prendendo o meu grupinho de pontos altos. Veja só como está ficando aqui as escaminhas, certo? Assim é a frente, tá? E aqui é o avesso, olha. Veja que a gente... Aqui é os locais onde tá os 2 pontos altos. A gente faz pontos de um lado, pontos do outro. E aqui é onde é esse ponto alto separado, a gente só faz ponto baixíssimo em cima dele, tá? Vamos lá, ó. Vou posicionar aqui minha mão. Laço o fio na agulha. Olha, eu vou virar aqui a minha peça, olha, dessa maneira aqui. Porque daí eu venho aqui, olha, no grupinho de 2 pontos altos, eu venho aqui no primeiro, passo a agulha por debaixo dele, separei ele aqui, ó, tá aqui na minha agulha o ponto alto. Eu vou fazer 5 pontos altos nele. Feito os 5 pontos, faço agora uma corrente, laço o fio na agulha e vou fazer 5 pontos altos nesse ponto alto aqui do lado, ó. Feitos os pontos altos, vou vir aqui agora. Finalizei a escaminha. Agora eu venho aqui no ponto alto, nesse ponto alto simples, que não é duplo, que não é 2, somente um, faço um ponto baixíssimo nele. E eu vou seguindo fazendo dessa maneira até o final da carreira. Lembrando que aqui, para o tamanho P, eu vou ter 6 escaminhas dessa daqui. Para o tamanho médio, você vai ter 8 lá no final, né? E para o tamanho G serão 10. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Feito aqui o meu último grupinho de pontos altos, eu vou prender aqui, olha. Veja que aqui tem a alcinha de início, que é as minhas correntinhas. Eu vou pular daqui de cima, ó, daqui da onde está o ponto alto duplo. Eu vou pular a primeira e na segunda correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo nela. Pronto.
finalizei aqui a minha primeira carreira. Aqui ficamos com um total de 6 escaminhas para o tamanho P nessa primeira carreira, 8 escaminhas para o tamanho M na primeira carreira e 10 escaminhas para o tamanho G na primeira carreira. Agora a gente vai fazer a segunda carreira. A segunda carreira, ela vai ter um ponto a menos que essa primeira carreirinha, tá? Então, se essa minha primeira teve 6 escaminhas, na próxima, na segunda carreirinha, eu vou ter apenas 5, entendeu? Para o tamanho médio você vai ter 7 e para o tamanho G serão 9. Vamos fazer da seguinte forma. Eu venho aqui, olha, daqui da onde estou, eu venho aqui nesse vão entre as laterais da escama e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Dessa maneira. Passo agora 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, ficando assim com 4 correntinhas. Laço o fio na agulha e aqui, entre uma escama e outra, bem aqui neste ponto alto, bem neste ponto alto que está atrás delas, olha, eu abro aqui, venho aqui neste ponto alto que está entre as duas escamas e vou fazer 2 pontos altos nele. Veja que a gente fez um ponto baixíssimo em cima desse ponto alto. Mas o ponto alto em que vamos fazer agora não será em cima do ponto baixíssimo, será em cima do ponto alto. Então, eu abro aqui as escaminhas e venho aqui no ponto alto, olha, e faço os 2 pontos altos aqui neste mesmo lugar. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Feitos os 2 pontos, faço agora uma corrente, laço o fio na agulha, venho aqui no vão no meio da escama e vou fazer um ponto alto aqui. Uma corrente, novamente, agora vamos fazer o grupinho de pontos altos entre as duas escaminhas. Olha, eu abro aqui, venho aqui no ponto alto que está entre elas e vou fazer 2 pontos altos bem aqui em cima dele. Feitos os pontos altos, uma corrente, venho aqui no vão, venho aqui nesse espaço no meio da escama e faço apenas um ponto alto. A gente segue fazendo dessa maneira até o finalzinho aqui, até aqui na última escaminha. Veja que o grupinho de 2 pontos alto, que é a base da escaminha, ela fique entre as escamas e não em cima. O que fica em cima da escama é onde a gente prende ela, com um ponto baixíssimo. Mas a escama em si, ela fica entre as duas escaminhas. Fiz aqui, olha, toda a carreira, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 2 pontos altos. Como eu havia dito para vocês, é um grupinho a menos que a carreira anterior. Agora, a gente vai preencher esses grupinhos de pontos altos com a escaminha, tá? Fazendo o ponto escaminha. Laço o fio na agulha, viro a minha peça dessa maneira. Vou pular esse ponto alto e aqui, ó, vou diretamente nesse grupinho de 2 pontos altos. Neste primeiro ponto alto aqui, olha, eu insiro a agulha por cima dele, olha, e vou passar ela por detrás dele, dessa maneira aqui. E vou fazer aqui, e vou fazer agora os meus 5 pontos altos nele. Feitos os 5 pontos, agora a gente vai vir aqui, olha, veja só. Não tem esse ponto alto aqui da carreira anterior? Veja só que aqui está a escaminha, né? Se você abre ela, você vê que tem um ponto alto aqui. Então, bem aqui no pezinho deste ponto alto, bem aqui, olha, na correntinha onde eu fiz ele, bem aqui no pezinho dele, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu venho, insiro a agulha aqui, vou puxar uma laçada, e agora eu puxo outra laçada e tiro essas 2 alças da agulha. Esse é o ponto baixo. Laço o fio na agulha, viro aqui a minha peça e volto no outro ponto alto para mim fazer o grupinho de 5 pontos nele.
Fazendo dessa forma, você vai deixar a sua escaminha presa, ela não vai ficar com a ponta solta, tá? Se você não quiser prender com ponto baixo, não tem problema, você pode fazer apenas uma correntinha no lugar do ponto baixo, igual fizemos aqui. Você faz uma corrente e já faz o outro grupinho de pontos do outro lado, se você não quiser prendê-la, se você quiser deixá-la soltinha, tá? Essa aqui é uma opção. Feito o grupinho de 5 pontos, agora eu venho aqui no ponto alto, aqui em cima, e faço um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha. Vou mostrar para vocês antes como que ficou a escaminha presa. Olha, ela fica presa, tá vendo? Ela fica entre as duas escamas da carreira anterior, ó. Fica presa aqui embaixo. Aí a outra vai ficar presa aqui embaixo, olha. Sempre vai prender no pezinho do ponto alto da carreira anterior, tá? A escaminha. Se você não quiser prender, não tem problema. Fica a seu critério. Você pode deixá-la solta, tá? Mas quando ela molha, geralmente elas embola. Elas ficam assim, ó. Toda emboladinha, tá bom? Ela fica mais assim, ó, fechadinha. Depois que você usar ela, depois que molhar. Quando ela secar. Então, por isso que eu sugiro que prenda. Se você não quiser prender, você pode fazer elas todas soltas e depois vir com uma cola de artesanato e ir, tipo que pregando, colando assim, ó. Elas, deixando bem arrumadinhas, colando elas na base, para elas não se embolar. Se você não... Isso se você se importar com ela ficar toda fechadinha. Senão, você pode deixar ela emboladinha também, se você não vê problema nisso. Fica a seu critério, tá? Vamos lá. Dar continuidade, olha. Vou fazer mais essa escama com vocês. Laço o fio na agulha, venho aqui, olha, no ponto alto. Veja que eu estou no avesso, né? Então, aqui é outra forma de explicar para vocês. Eu vou explicar de outra maneira. Venho aqui por trás, olha. Passo a agulha de frente com ele e viro a peça. Passo aqui nesse ponto alto 5 pontos altos em cima dele. Feito os 5 pontos, agora eu organizo aqui, né, minha pecinha. Venho aqui, olha, no ponto alto, que está aqui entre as duas escaminhas da carreira anterior. Abro aqui para ficar mais fácil de eu prender. Venho aqui no pezinho dele, olha, não é aqui em cima, é aqui embaixo. Venho aqui embaixo, olha, faço um ponto baixo. Veja que eu insiro a agulha, puxo uma laçada e depois eu puxo outra laçada e tiro esses 2 fios. É só isso, tá? Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto alto, aqui em cima, veja só, e vou fazer 5 pontos altos nele. Ela é bem assim, ela não é muito simples de fazer esse ponto, mas é belíssimo. Fiz o grupinho de pontos altos, agora eu pego, venho aqui no próximo ponto alto, que é simples, né, que é sozinho, não é duplo, não é 2, faço um ponto baixíssimo nele. Aí é só seguir fazendo dessa maneira até o final da carreira. Veja só como é que fica já as escaminhas presas. Finalizei aqui a segunda carreirinha. Veja que ficamos com uma escaminha a menos. E vamos agora finalizar ela pregando essa lateral aqui da escama. Eu venho aqui, olha, viro a peça no avesso. E aqui atrás, nessa alcinha de início que tem, eu vou pular a primeira correntinha, depois bem aqui, ó, que está solto, ó, pula a primeira, e na segunda eu vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo assim a minha escama no ponto. Pronto.
Quando a gente fizer carreiras com diminuição, que no caso essa daqui é uma carreira de diminuição, porque veja que tem uma escama a menos. A gente vai iniciar e finalizar dessa maneira em que fizemos aqui na segunda carreira. Quando é carreira de aumento, quando eu digo carreira de aumento, quer dizer que tem um ponto a mais. Que nem aqui na segunda carreira tivemos 5. A próxima, que vamos fazer agora, que é a terceira, vai ter um ponto a mais. Vai ter 6 escaminhas, igual à primeira carreira. Então, quando a gente for fazer carreiras de aumento para aumentar uma escama, vamos iniciar e finalizar da maneira em que vou mostrar agora, tá? Estou dizendo isso porque a gente vai trabalhar dessa maneira, fazendo uma carreira com uma quantidade maior e a próxima com uma quantidade menor de escamas, tá? Para todos os tamanhos, a gente segue essa dinâmica. Nunca vai ter a mesma quantidade de escamas 2 carreiras seguidas. Sempre vai ser assim, uma com mais escaminhas e a outra com menos, e assim por diante. Ou pode acontecer da gente fazer 2 carreiras seguidas de diminuições. E eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui, como é que inicia agora a carreira com aumentando uma escama. Porque diminuindo uma escama, vocês já viram, que é igual essa segunda carreirinha aqui. Depois que eu fizer essa carreira aumentando uma escama, aí eu vou deixar disponível aqui uma tabelinha com a quantidade de escamas para cada carreira, de cada tamanho, para a gente seguir, tá? Seguindo essa dinâmica de aumenta uma escama, diminui uma escama, até a gente alcançar, até a gente fazer a diminuição e sobrar apenas uma escaminha para todos os tamanhos, tá? Mas eu vou deixar aqui a tabelinha com a quantidade de escaminhas para cada carreira de cada tamanho. Aí, a forma de fazer é igual ao que eu já mostrei aqui, tanto para aumentar uma escama quanto para diminuir, tá? Vamos lá. Para deixar a próxima carreira com uma escama a mais, iniciamos fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, venho aqui em cima do ponto baixíssimo e vou fazer onde eu preguei aqui essa lateral aqui da escama, e em cima dele eu faço um ponto alto. Feito isso, o ponto alto, agora faço. Veja que iniciamos já com 2 pontos, porque a alcinha de início mais o ponto alto vale como 2 pontos altos. Faço agora uma corrente, laço o fio na agulha, venho aqui no centro da escama e faço um ponto alto apenas. Uma corrente, laço o fio na agulha, abro aqui as escaminhas e no ponto alto que está entre as 2 escamas, eu faço 2 pontos altos nele. Uma corrente, vou aqui no centro da escama, faço um ponto alto. Uma corrente, abro as 2 escaminhas e no ponto alto que está entre elas, eu vou fazer 2 pontos altos nele. Eu vou seguindo aqui fazendo até chegar aqui no final, ó, nessa última escaminha, tá? Veja que eu já tenho 1, 2, 3 grupinhos de 2 pontos altos. Fiz aqui a minha carreirinha. E agora, para finalizar, depois de ter feito o ponto alto no centro da escama, eu faço uma corrente, pulo um ponto aqui, olha, no próximo ponto de base, na escama, tá? Bem na escama mesmo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, faço uma corrente e agora, bem aqui, olha, nessa primeira escama da primeira carreira, eu vou pular o primeiro ponto aqui da lateral dela, no próximo eu vou fazer um ponto alto estendido. Veja que eu puxei uma laçada, tiro apenas uma alça da agulha e estendo. Agora eu vou tirar 2 alças da agulha e agora eu tiro 2 alças da agulha. Toda vez que eu for fazer carreiras de aumento,
né? Quando é um aumento de uma escama, é dessa maneira que eu finalizo ela. Eu inicio assim e finalizo assim, tá? Independente da quantidade de escaminha que for. Mas se for aumento de escama, se for para aumentar uma escama em relação à carreira anterior, é dessa maneira, tá? Feito isso aqui, laço o fio na agulha, viro aqui a minha peça e agora eu vou preencher elas da mesma maneira que eu fiz aqui na segunda carreira. Lacei o fio na agulha, venho aqui, olha, nesse grupinho de 2 pontos altos, venho aqui no primeiro ponto alto e vou fazer a primeira lateral da primeira escama. Passo aqui 5 pontos altos nele, no ponto alto. Fiz aqui os pontos altos. Venho aqui nessa primeira carreira de escamas, bem aqui, olha, onde eu fiz o ponto alto, bem aqui, certo? Eu vou inserir a agulha bem aqui, ó. Bem aqui, vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Puxo uma laçada e tiro as 2 alças da agulha. Laço o fio na agulha, viro aqui a minha peça. E agora vamos fazer ponto alto nesta lateral aqui, olha. Vamos fazer a outra lateral da escama. Fiz aqui a outra lateral da escama. Agora eu venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixíssimo nele. Vamos para a próxima, fazer a próxima escaminha, olha. Viro aqui a minha peça, com o fio já laçado na agulha, venho aqui nesse primeiro ponto alto do grupinho dos 2. E vou fazer aqui os meus 5 pontos altos. Feitos os pontos altos, venho aqui, olha, veja que eu vou na primeira escama, eu pulo essa segunda carreirinha, aqui na primeira escama, olha, eu abro aqui, olha, veja que eu tenho um ponto alto. Então, eu venho aqui no pezinho do ponto alto e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Puxo uma laçada e agora eu tiro as 2 alcinhas da agulha. Isso aqui é meu ponto baixo. Laço o fio na agulha, vamos fazer a outra lateral da escama. Fez a outra lateral, agora eu venho aqui no ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo nele. E segue dessa maneira até aqui, olha, até aqui na última, e segue fazendo as escaminhas até aqui no último grupinho de 2 pontos altos. Veja como fica, olha. Observe que a gente prendeu a escaminha agora aqui, olha, bem na parte de cima da escama da primeira carreira, certo? E é dessa maneira que a gente faz. Estou finalizando aqui a carreira, já fiz a última escaminha. E para finalizar ela, a gente vai fazer um ponto alto estendido aqui na primeira escama, igual fizemos aqui deste lado, que a gente fez um ponto alto estendido aqui. Aí aqui eu vou fazer da seguinte forma: laço o fio na agulha, deixo a minha peça no avesso, tá? Venho aqui na primeira carreirinha, nessa primeira escama, vou pular aqui o primeiro ponto de base e no segundo ponto de base eu vou fazer um ponto alto estendido. Insiro a agulha, puxo uma laçada, agora eu vou tirar uma alça da agulha, agora tiro 2 alças da agulha e tiro 2 alças da agulha. Finalizei a carreirinha. Quando for carreira de aumentar um ponto, você vai iniciar e finalizar dessa maneira, tá? Quando for carreiras para aumentar uma escama. Em relação à carreira anterior. Veja que a carreira anterior eu tinha 5 escamas. Nessa eu tenho 6, aqui para o tamanho P. Para o tamanho médio você vai ter 8. E para o tamanho G você vai ter 10 escaminhas aqui nessa terceira carreira. Agora, depois de ter feito isso, aumentado uma escama, a próxima carreirinha vai ser de diminuição. Eu vou diminuir uma escama da carreira, com relação à carreira anterior. Então, se essa aqui eu fiquei com 6, essa quarta carreirinha que eu vou fazer agora, eu vou ficar com 5.
tá? Para o tamanho P. Para o tamanho médio é 7 e para o tamanho G é 9. É a mesma quantidade aqui da segunda carreirinha. Então, quando é para diminuir uma escama, a gente inicia da seguinte maneira. É a mesma forma que iniciamos aqui na segunda carreirinha. Vocês lembram? A gente, daqui da onde estamos, inserimos a agulha aqui no centro dessa primeira escama e faço um ponto baixíssimo. Em seguida, faço 4 correntes, sendo que 3 é para dar a altura de um ponto alto e uma de espaço. Todos os tamanhos iniciam dessa maneira. Laço o fio na agulha, venho aqui entre as duas escaminhas, no ponto alto, faço 2 pontos altos. Veja que é a mesma forma em que fizemos aqui na segunda carreirinha. Depois de ter feito os 2 pontos altos, faço uma corrente, venho aqui no centro da próxima escama e faço um ponto alto. Uma corrente, abro aqui entre as duas escaminhas e bem no ponto alto, entre elas eu vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no centro da próxima escama, um ponto alto. Vou fazendo assim até chegar aqui no final dessa última escaminha, dessa maneira aqui. Fazendo essas bases para a escama. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Veja que ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 2 pontos altos. Isso quer dizer que será uma escama menos com relação à carreira anterior. Quando finalizar ela finaliza dessa maneira, fazendo um ponto alto aqui no centro da escama, da última escama. Viro aqui de lado o meu trabalho e agora eu volto preenchendo as escaminhas. Laço o fio na agulha, pulo esse ponto alto, venho aqui no grupinho de 2 pontos altos. No primeiro ponto alto, eu vou fazer 5 pontos altos nele. Feitos os pontos altos, agora eu vou prender aqui a minha escama com ponto baixo. Eu venho aqui, olha, pulo essa carreirinha e nessa carreira anterior, tá? Pula primeiro aqui na próxima. Venho aqui, olha, bem aqui no pezinho do ponto alto. Fica bem no centro, que fica bem no centro da escama. Faço dessa maneira. E faço aqui um ponto baixo, olha. Puxei uma laçada. Agora eu tiro as 2 alças da agulha. Laço o fio na agulha, volto aqui no meu outro ponto alto e vou fazer a outra lateral da escama. Fiz aqui a minha primeira escaminha. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto alto para me prender ela. Olha como ficou. Aí, a gente segue fazendo as escaminhas até aqui no final, olha. Até aqui, a última escaminha vai ser bem aqui. Fiz aqui as minhas escaminhas, veja como ficou. Agora eu finalizo aqui, olha, a carreirinha, prendendo a lateral aqui da escama, essa lateral que está solta. Venho aqui nessa alcinha de início, na segunda correntinha aqui em cima, olha. Primeira, segunda, faço um ponto baixíssimo nela, prendendo a escaminha, a lateral da escama. Pronto. Fiz aqui. Agora, a nossa quinta carreirinha, ela vai ser também de diminuição. Veja que agora a gente não vai fazer a próxima carreira de aumento, igual fizemos aqui na terceira. Porque na segunda fizemos diminuição e em seguida, na terceira carreira, a gente fez aumento. Agora não. Agora aqui na minha quinta carreirinha, depois de ter feito a diminuição na quarta carreira, a quinta carreira também será de diminuição, tá? Para todos os tamanhos. Eu vou fazer aqui um total de 4 escamas para o tamanho P, 6 escamas para o tamanho médio e 8 escamas para o tamanho G, tá? Aí, a diminuição, vocês lembram que quando a gente vai fazer carreira de diminuição, a gente se inicia fazendo um ponto baixíssimo aqui no centro da escama, 4 correntes,
E aqui, entre essas duas escaminhas, bem no ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui a base das minhas escamas, tá? Da mesma maneira que eu faço as carreiras de diminuição, igual eu fiz aqui na quarta carreirinha, da mesma maneira que eu fiz na segunda, tá? Eu vou fazer aqui na quinta. E aí eu volto com vocês quando eu estiver no finalzinho dela, pra gente fazer o preenchimento com as escamas. Prontinho, fiz aqui as bases para as escaminhas. Veja que nessa quinta carreira eu fiquei com 4 grupinhos de 2 pontos altos. E para o tamanho médio você vai ter 6. E para o tamanho G você terá 8. Agora a gente vai preencher essa base com as escaminhas. Eu vou preencher ela, aí eu volto com vocês lá no final para a gente já começar a próxima carreirinha. Isso aqui é só para tirar dúvidas. Eu acredito que você já tenha compreendido como é que faz aqui os pontinhos, né? A questão de aumentar, e a questão também de quando aumenta uma escama na carreira ou diminui uma escama na carreira. Também acredito que você já tenha compreendido. Mas para não ficar dúvidas, eu vou mostrar para vocês, como você já viu por 2 carreiras seguidas, como que inicia e finaliza carreiras com diminuição, com uma escama a menos. Então, a próxima carreira a gente vai fazer com uma escama a mais. Aí vocês, se vocês tiverem ainda dúvidas, ali vocês poderão ver como é que faz para aumentar uma escama na carreirinha, na próxima carreira, tá? Mas não é diferente do que eu já ensinei, é a mesma coisa. Chegando aqui no finalzinho da carreirinha, já estou finalizando de fazer aqui os preenchimentos, né, com escama. Venho aqui na alcinha de início, na segunda corrente aqui em cima, e vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo aqui a minha escaminha. Veja só. Agora, a sexta carreirinha será de aumento para todos os tamanhos. Você vai fazer uma escama a mais com relação à carreira anterior, que é essa quinta. Veja aqui na quinta carreirinha, que é essa daqui, a gente fez 4 escamas para o tamanho P. Então, a sexta vai ter uma a mais que essa, vai ter 5. E o médio também vai ter uma a mais que essa carreirinha, que é a quinta carreira, vai ser 7. E o tamanho G serão uma a mais também, que será 9, um total de 9 escamas. E você vai aumentar, e quando é a carreirinha de aumento, que aumenta uma escaminha, você inicia ela da seguinte forma. Faz aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laça o fio na agulha, e aqui em cima do ponto baixíssimo que você fez para prender a escaminha, você vai fazer um ponto alto. Uma corrente. Aqui no centro da escama, você faz um ponto alto. Uma corrente. Agora vamos fazer, aqui a gente segue normalmente, tá? Eu vou fazer aqui as bases das escaminhas, o diferencial é somente no início e no final. Aqui no meio é a mesma maneira de se fazer. Eu vou fazer até lá no finalzinho, aí eu volto com vocês pra gente finalizá-la junta. Essa parte das bases das escaminhas. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Fiz aqui um ponto alto no centro da última escama. Agora eu vou fazer um grupinho de 2 pontos altos aqui no finalzinho da escama. Vou pular um ponto de base, no próximo eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar.
Depois de ter feito esses 2 pontos altos, agora faço uma corrente, laço o fio na agulha e venho aqui na escama da carreira anterior, certo? E bem aqui no segundo ponto de base, olha, primeiro, segundo, eu vou fazer um ponto alto estendido aqui. Certo? Olha como fica. Agora eu volto preenchendo essas bases com o nosso ponto escama, né? Fazendo as escaminhas. A forma de preencher é a mesma coisa, o que muda é só a base, a forma de iniciar e finalizar a base. Aqui. Eu vou fazer o preenchimento até o finalzinho da carreira e eu volto com vocês para a gente concluir ela. Fazer a finalização juntos. Depois que eu fiz os 5 pontos altos, agora eu venho aqui, olha, nessa escaminha onde eu fiz o ponto alto estendido, bem aqui no ponto alto, olha, onde eu fiz o ponto alto no centro dela, eu vou fazer um ponto baixo, prendendo a minha escama que eu estou fazendo, ó. Laço o fio na agulha, venho aqui na outra lateral e venho aqui no outro ponto alto e vou fazer a outra lateral da escama. Feito isso, agora venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo, baixíssimo. Veja só. Estou chegando no final da carreira e vou fazer agora a minha última escama aqui nesse grupinho de 2 pontos, olha, aqui no finalzinho da carreira. Aí eu venho aqui, olha, laço o fio na agulha, venho aqui no primeiro ponto alto, certo? Bem aqui, olha, no primeiro ponto alto e vou fazer o meu grupinho de 5 pontos altos nele. Feito aqui os 5 pontos altos, agora eu venho aqui, olha. Eu venho aqui nessa escaminha aqui, olha, nessa daqui, sem ser o da quinta carreira, a da quarta carreirinha, tá? Venho nela, bem aqui no pezinho do ponto alto, e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Feito o ponto baixo, agora eu vou fazer a outra lateral da escama. Venho aqui, ó, nessa outra alcinha aqui do lado, e faço a minha outra lateral, que é 5 pontos altos nela. Fiz aqui a escaminha. Vou finalizar e virei a minha peça no avesso. Venho aqui nessa carreirinha, sem ser a quinta, a quarta carreira. Venho, olha, veja só, aqui a gente tem um ponto de base, no segundo eu vou fazer um ponto alto estendido nela. Então, quando é carreirinha, que tem que aumentar um ponto, uma escama, vocês inicia e finaliza dessa maneira, certo? Olha como que fica. Agora a minha 7ª carreirinha será de diminuição. A gente vai iniciar ela da mesma maneira que iniciamos a quinta, a quarta, a 2ª carreirinha, tá? Então, quando é carreirinha de diminuição, a gente faz daquela maneira. Inicia e finaliza da mesma maneira que eu iniciei e finalizei a 2ª, a 4ª e a 5ª carreira. E quando é aumento, aumentar uma escama, aí a gente inicia e finaliza da mesma forma que fizemos a 3ª e aqui na 6ª carreirinha, tá bom? Eu vou deixar a tabelinha aqui com umas quantidades de escama para cada carreira, daí vocês vão seguir fazendo da forma que eu ensinei para aumentar e para diminuir, seguindo a quantidade de escamas para cada carreirinha de cada tamanho. E aí eu volto quando eu estiver pronto, quando estiver apenas uma escaminha, tá? Vou mostrar para vocês como é que inicia novamente uma carreira de diminuição. Depois aqui que eu fiz o ponto alto estendido, eu venho aqui no centro da escama
e faço um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha, venho aqui entre as duas escaminhas, bem no ponto alto, e faço 2 pontos altos. E aí é só seguir fazendo dessa maneira em que eu ensinei para vocês. Veja como fica aqui a frente, certo? E o avesso. Chegamos ao final da primeira parte da nossa aula e daremos continuidade com a confecção da nossa peça na parte 2.